Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético, oferecido pela Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 16ª aula, aqui tratando sobre a Epístola de 1 João na sessão, na verdade é a terceira sessão dessa nossa análise, né? A primeira com aquele prólogo com respeito ao verbo da vida, no capítulo 1, versículos 1 até o versículo 4, e aí vem o capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 2, versículo 2, em que a gente tratou sobre essas reivindicações de que se amam a Deus, né? Testadas aí, creio pelo conhecimento de Deus e agora pela obediência, né? Agora a gente vai seguir adiante aqui. E primeiro, João se relaciona com seus leitores e diz o seguinte, né? Ele diz amados, agapetoi, que é a expressão como você tem aqui, amados. Quando João fala com relação a esses irmãos amados, né? Ele revela mais uma vez um cuidado afetivo que ele mantém pelos seus leitores. Como assim, professor, um cuidado afetivo? João ama os seus leitores. Ele não simplesmente está falando ali como alguém que está ensinando teologia, meramente teologia. Não, ele está ensinando teologia para os seus irmãos com o propósito de amá-los, de cuidar deles. Amados, amados, amados. É essa a ideia que ele está colocando, é um cuidado pastoral. João está se preocupando com a vida desses irmãos. Então a teologia, ela vem como uma forma de cuidado, uma forma de amor. A teologia nunca pode ser um fim em si mesmo, né? A teologia nunca pode ser uma razão por si só. A teologia é uma forma de amar a esses irmãos, ensinar a eles, encorajá-los, enfim, dar a eles uma forma de entender a clareza do evangelho e de como eles podem se defender dos ensinos falsos e ao mesmo tempo assegurar a sua própria fé. João os chama de amados porque de fato João os ama. João se preocupa com eles, João quer vê-los, né, na verdade, no caminho da verdade, para que a sua alegria seja completa, né, como ele mesmo falou. Ele assegura, inclusive, que pedindo que eles guardem um novo mandamento do qual eles nunca haviam ouvido antes, que está pedindo que eles guardem, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, o que eu estou pedindo para vocês não é um mandamento novo, como se vocês nunca tivessem ouvido esse mandamento. Estou falando isso para você há muito tempo. Ao contrário disso, trata-se de um antigo que eles já conhecem desde o princípio. Que, na verdade, o princípio é o termo em que os leitores primeiro ouviram o evangelho. Lá quando foi pregado para eles desde o início, desde o princípio, certo? A reis, né, desde o princípio, estou falando para vocês há muito tempo. Isso não é algo que vocês tiveram como uma novidade. Isso é uma novidade, é uma coisa diferente que ele está pedindo de nós. A gente nunca ouviu falar sobre isso, não. João diz, olha, desde o princípio, vocês ouviram isso desde o princípio. Isso não é algo novo. Na última aula eu falei, né? A igreja é um lugar de coisas antigas. Você ouve coisas antigas, o evangelho é antigo, não é novo. Novo é o que ele faz com a gente, ele nos renova, mas ele não é novo no sentido de uma novidade. O Novo Testamento, né, a palavra de Deus, o Antigo Testamento, a palavra de Deus pregada é antiga num excelente sentido de que foi ensinado para nós desde o princípio. E interessantemente também quando ele diz, né, princípio, porque é uma palavra bem semelhante aí à palavra lá de João, no Evangelho de João, no 4º Evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E já em 1 João, a palavra princípio muitas vezes toma uma referência ao princípio de quando as pessoas ouviram o Evangelho, o princípio do ministério de Jesus. Então é um jogo aí que ele faz com essa palavra princípio aí, a rei, né, que faz todo sentido aí pra gente. O antigo mandamento, e agora ele diz, né? Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Ele diz, o que eu falo para vocês não é novo, é antigo. E isso que vocês... aliás,
E isso que vocês têm antigo, esse mandamento antigo, é a palavra que vocês ouviram, certo? Então, o antigo mandamento é a mensagem que eles ouviram desde o princípio, a mensagem do evangelho pela qual foram feitos filhos de Deus. Vocês ouviram, ekúsate é o verbo aqui, né? Do verbo akuo, como você já chamei a atenção para ele, né? O verbo akuo é o verbo de onde vem, inclusive, a nossa palavra acústica, acústico, que tem a ver com ouvir. Ele diz, vocês ouviram desde o princípio. É a palavra que vocês ouviram. Essa mensagem. Esse mandamento novo, aliás, esse mandamento antigo, é essa mensagem. Vocês já ouviram essa mensagem. E era o mandamento de crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, o que é afirmado mais adiante na carta. Veja aqui, ó. O seu mandamento é este, que creiamos em o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Que palavra foi essa? Amar, seguir, crer, né, no nome do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer no nome do Senhor Jesus Cristo e amar os irmãos. A palavra que vocês ouviram é essa. Inclusive, você deve lembrar quando Jesus falou, né, que quando ele resumiu a lei em amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, uma coisa que Levítico já tinha feito, né, o texto de Levítico. Então, Jesus já ensinava isso, desde o princípio mesmo. Jesus já tinha ensinado isso. Quando eles ouviram o evangelho, eles ouviram isso desde o princípio. Não é novo. Então, parece que naquela comunidade, o mandamento de amar foi dado juntamente com a própria mensagem do evangelho. Parece que para aquelas pessoas, para eles foi ensinado o evangelho sim. Ame a Deus, creia no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e ame ao próximo. É essa a palavra em que vocês têm que crer, é a partir disso que vocês têm que viver. Crer no nome do Senhor Jesus Cristo e amar uns aos outros. Perceba como é algo simples, no sentido de que é algo que eu posso falar em poucos segundos. Crer no nome do Filho de Deus e amar uns aos outros. Mas ao mesmo tempo é algo muito complexo de ser vivido, porque nem todo mundo quer crer no nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, porque isso envolve uma completa entrega, uma completa submissão a Ele, e ao mesmo tempo ele diz, né, amar uns aos outros também não é fácil. Principalmente na nossa sociedade hoje, muito individualista, que cada um segue os seus próprios propósitos, seus próprios compromissos, seus próprios projetos, e vão seguindo, e a vida juntamente com os outros na comunidade é algo que tem se perdido. As pessoas não têm chamado os irmãos em Cristo para estarem uns com os outros, sofrendo uns com os outros, se alegrando uns com os outros. Às vezes o culto fica no lugar separado, é aquele lugar onde as pessoas têm comunhão uns com os outros, depois elas só se veem daqui a 7 dias, no próximo domingo. E é isso, a vida cristã passa a ser isso, e João mostra pra gente que o mandamento é amar. Não dá para amar alguém de domingo de domingo em domingo, né? A gente ama as pessoas chamando-as para perto de nós e entregando o amor de Deus e amando essas pessoas, se sacrificando por elas, né? Mas enfim, essa é a mensagem que eles ouviram desde o princípio. Vamos seguir adiante aqui com o versículo 8, e aí ele chega para a gente aqui no versículo 8, em português: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em nós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, ele diz aqui, palin, certo? Palin é com a ideia de novamente, certo? Então vamos aqui. Novamente, entolen kainen grafo rimien, ou seja, novamente, mandamento novo vos ou escrevo para vós. Hoestin alethes en auto kai en riminho, qual é verdadeiro nele e em vós. Hoti, porque reiscotia paragetai,
as trevas, a treva, né, ou as trevas se dissipam, cai to fos e a luz, to alethinon, e a verdadeira luz, ede já faine, que é brilha. Então, novamente, entolen kainen grafo, novamente, mandamento novo, Rimin grafo, então vos, ou escrevo a vós, né? A ideia aqui é de um objeto indireto, e grafo, escrevo. Grafo, gráfica, caligrafia, tudo a ver com escrita, já falamos sobre isso. Entolei kainen, mandamento novo, e rimin, vós, ou vos, né? No caso aí, para vós. Ho estin, o ho, lembrando que o ho ele está aqui como um pronome relativo no nominativo, porque está ligado ao estin, certo? Então ele é o, no caso o qual aqui está com a função de sujeito, então o qual é verdadeiro, né? Então aqui o qual estin é o qual é aletheas, aqui no caso, como a palavra aletheia é a nossa palavra para verdade, e alethes é o adjetivo, né, verdadeiro. Então, aletheas aí, ele está na sua forma neutra, certo? Singular. Então, o qual é verdadeiro. Deixa eu melhorar aqui. Qual é verdadeiro. Enautou, você lembra que en é em e autor é ele. Então, qual é verdadeiro? Nele. Kai en himin. Qual é verdadeiro? Nele. Kai e en himin, em himin, vós, né? Em vós. E aí nós temos aqui o hot. O hot é o porquê, certo? Então, porquê. Re scotia paragetai, então, as trevas. Literalmente, scotia é treva no sentido singular, mas a gente vai traduzir no plural porque é o que é a forma como a gente entende, né? A gente não fala porque a treva se dissipa, a gente fala porque as trevas se dissipam, né? Mas só para deixar claro para você, porque eu estou traduzindo aqui para o plural. Paragetai, que é exatamente a ideia, né? As trevas se dissipam. Inclusive porque é interessante a atualizada ter traduzido as trevas se vão dissipando, né? Então as trevas se dissipam, cai e tofos, a luz, e a luz, no caso aqui, to alethinon, tofos, to alethinon, é a verdadeira luz. Mais uma vez aí a forma adjetiva, você tem dois artigos, um que vem antes do substantivo e um que vem antes do adjetivo. Então, e a luz verdadeira. E a palavra eide significa já. Então, e a luz verdadeira já. Fainei significa brilha. Então, e a luz verdadeira já brilha. Então, novamente, mandamento novo vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se dissipam e a luz verdadeira já brilha. É bem importante a gente notar esse ponto aí, porque agora a gente vai para a nossa análise, né, mais específica aqui do texto. Vamos aqui então. Perceba que palinentolen kainen grafo rimin, então novamente mandamento novo vos escrevo. Ho estin alethesen auto kaien rimin, que é qual é verdadeiro nele também em vós e em vós, porque hot reiscotia paragetai, porque as trevas se dissipam,
Kai to phos to alethinon e define, e a luz verdadeira já brilha. Primeiro a gente começa com uma análise um pouquinho mais geral, né? Superficialmente, o que a gente encontra nesse versículo fica em direta contradição com o que encontramos no versículo 7, certo? Porque no versículo 7 ele diz o quê? Ele diz: não vos escrevo um mandamento novo. Não vos escrevo um mandamento novo. Não vos escrevo um mandamento novo. Aí agora ele diz: vos escrevo um mandamento novo. O que ele quer dizer então? É novo ou não é, né? Como o autor pode dizer que não está escrevendo um novo mandamento e logo depois dizer: vos escrevo um novo mandamento? Qual é a questão que ele está colocando aí? É novo ou não é? Claro que o autor bíblico ele não foi alheio a essa aparente contradição. Isso é proposital. Ele está querendo falar de um mandamento novo e depois fala de um mandamento antigo. Ok. Vamos entender o que ele quer dizer com isso, né? Uma contradição não é. A gente já imagina que não é, ou deve imaginar que não é, né? A gente precisa entender o que ele quer dizer com isso. E aqui a gente chega exatamente numa nova forma, né? Aliás, uma forma de resolver essa aparente contradição, que está lá em João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o novo mandamento. O próprio João escreveu. Aí alguém pode dizer, mas esse mandamento não é novo. Na verdade, esse mandamento é antigo. Por que ele está chamando de novo? Mesmo em João 13, a gente não deve imaginar que essas pessoas para quem João escreve são pessoas que ouviriam que tem que amar uns aos outros, como Jesus os amou, e imaginar que essas pessoas iam pensar que isso era algo novo. Não é. Jesus foi descrito por Jesus, mas isso foi descrito por Jesus como um novo mandamento, certo? Primeiro, a gente precisa lembrar que o ministério de Jesus era passado ao de João. O ministério de Jesus veio antes do ministério de João. Então, quando Jesus falou aquilo, parecia ser novo no sentido de que as pessoas não ouviram aquilo com tanta frequência, apesar de que já estava no Antigo Testamento esses mandamentos, de amar uns aos outros, de amar a Deus. Já estava. Então, o novo mandamento de Jesus era um velho mandamento para o autor e para os seus leitores. Jesus estava dando um novo mandamento, vamos entender que quando Jesus falou era um novo mandamento, as pessoas não estavam acostumadas a ouvir aquilo. Mas quando João fala do novo mandamento de Jesus, esse mandamento já não é mais novo, ele é velho, as pessoas já ouviram desde o princípio, né? Então isso era algo que seus leitores haviam ouvido muito tempo atrás, quando eles primeiro receberam o evangelho. Eles já tinham recebido isso há muito tempo. Então, usando esse jogo de palavras, o autor está dizendo que não está impondo uma nova obrigação sobre seus leitores, mas somente os chamando para o que já haviam ouvido desde o início da sua caminhada cristã, certo? Então ele está dizendo, já estou falando aqui para vocês, vocês já ouviram sobre isso, não é nada de novo, certo? Mas por que ele diz que é novo, né? Então a ideia aqui seria mostrar uma alusão que não é somente, certo? Não é somente a lei, mas de forma mais ampla a novidade, no sentido de uma nova qualidade da lei do amor e a sua realização em Cristo e no crente. A aplicação dessa lei de amar uns aos outros é uma aplicação nova, é uma nova qualidade da lei, no sentido de que antes as pessoas tinham a ideia de obedecer à lei para serem justificadas e agora elas têm um mandamento de alguém que já foi regenerado. Um mandamento para cumprir, mesmo essa pessoa já tendo sido regenerada. Isso é uma novidade no sentido de uma nova qualidade. É um novo mandamento. Um mandamento agora que você obedece por conta de quem Deus é. Um mandamento que você obedece pela sua própria glória, né? Para a sua própria glória, certo? É um novo mandamento, é uma novidade no sentido de que isso traz uma nova percepção para a gente.
é importante lembrar que gramaticalmente o pronome relativo está no neutro, né? O qual é verdadeiro em vós, né? E se a referência fosse a lei, o pronome deveria estar no feminino, porque reintolê, né? Se fosse ao mandamento, ele estaria no feminino. Então, o que ele quer dizer com isso, certo? Ele quer dizer que esse o qual é verdadeiro nele também em nós, esse mandamento aí, é a aplicação dessa lei como uma novidade, como algo que vai trazer uma novidade de vida às pessoas. É um novo mandamento porque ele é renovado em Cristo, certo? Então ele é antigo porque foi desde o princípio ouvido por eles. Ele é novo porque ele é aplicado de uma nova forma à vida das pessoas, pessoas que já foram crentes, já foram salvas na característica da igreja, no amor da igreja, no amor dos santos. Então é um outro aspecto, certo? Desse mandamento aí. Por isso que ele é antigo e é novo ao mesmo tempo. Seguindo adiante aqui, a gente tem a palavra alethés, e a palavra alethés, que é exatamente o qual é verdadeiro. Por que ele está falando sobre essa ideia de verdadeiro, né? O qual é verdadeiro? Por que esse mandamento novo ele é verdadeiro em Jesus, né? E também em vocês, né? Em vós. Em alguns lugares do Novo Testamento, a palavra é usada com o significado de real, certo? E genuíno. A palavra aletheia geralmente tem a ideia, né, de verdadeiro, né? No sentido de contra o que é falso. Mas algumas vezes ela tem essa ideia aí, de real ou aquilo que é verdadeiro. Isso não é irreal, é verdadeiro, é real. Isso não é falso, isso é genuíno, certo? Isso é original. Quando a gente fala sobre isso, a gente percebe alguns textos aqui, João 6,55, a minha carne é verdadeira comida, essa é a verdadeira comida, não é a comida real. Meu sangue é a verdadeira bebida, é a bebida genuína. Então, saindo seguia não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão, olha aí. Parecia algo que não era muito real, era só uma visão. Então, real no sentido de realidade. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a alethés graça, a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Então aqui, essa ideia aí do alethés no sentido de real, no sentido de verdadeiro para essa questão. Então, o sentido mais próximo então ao texto de 2:8, né? Qual é verdadeiro? Mas ainda não cabe completamente, certo? Essa ideia do que é real. O que seria, ele está chegando próximo, mas o que seria exatamente o sentido de verdadeiro? Seria algo como verdadeiramente expresso. O mandamento novo, ele é verdadeiramente expresso. Ele é colocado de uma forma real, de uma forma verdadeira, de uma forma como de fato ele é, certo? Em vocês e em Deus. O sentido de toda a expressão é que o autor escreve um novo mandamento que encontra sua verdadeira expressão em Jesus Cristo e em seus leitores. O novo mandamento, que não é novo, que é antigo, mas que é novo porque ele se aplica de uma nova forma, ele encontra essa verdadeira expressão, e talvez daí venha a ideia do ser novo, porque é a expressão em Jesus Cristo e nas pessoas que esse amor toma forma. Aliás, quando alguém expressa algo de uma forma nova, de uma forma diferente, mesmo sendo algo antigo, aquilo meio que se torna novo. Então, amar uns aos outros e Deus nos amar, tomou uma nova forma, assim eu entendo, na morte de Jesus Cristo, no ministério de Jesus Cristo. Amar um ao outro é uma coisa, morrer um pelo outro é uma coisa totalmente diferente. Mas, então, amar um ao outro no sentido de cuidar do outro é um amor. Morrer e sacrificar pelo outro, levar os pecados do outro no seu lugar,
essa é uma nova expressão de amor. É uma nova expressão. Acaba sendo um novo mandamento. Espero que você esteja me acompanhando aí. Então, amar toma uma nova expressão verdadeira, genuína em Cristo. Então, nesse sentido, esse verso reflete algo sobre a percepção do autor sobre seus leitores. Eles não são somente seus amigos, eles são pessoas em quem ele crê que a mensagem original do Evangelho está dando fruto verdadeiro. Olha, isso tem sido verdadeiro na vida de vocês. Vocês têm amado uns aos outros. É uma nova expressão desse amor, desse mandamento que foi dado para vocês desde o princípio. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula vamos continuar aí nesse versículo, destrinchando essas partes para que nos ajude aí na percepção de 1 João. Grande abraço, que Deus abençoe.